No próximo capítulo de Quando Me Apaixono, as coisas não vão se sair bem pra ninguém e vai ter muita torta de climão. Na sua opinião, qual seria o melhor castigo para Josefina se você fosse escrever o final dela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e se caso você ainda não for um inscrito de nosso canal, se inscreve e também deixe o seu gostei nos nossos vídeos, assim vocês receberão notificações novas todos os dias atualizado aqui no canal. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Roberta passeia pelo povoado e não perde tempo em irritar Jerônimo quando ela cruza então seu caminho. A bolha de Roberta estoura quando doutora Marina aparece e dá um beijo em Jerônimo. Claro, Roberta e Marina se conhecem. Roberta não sabe se doutora e Marina e Jerônimo estão juntos. A doutora Marina foi quem fez então o procedimento para que Roberta não morresse quando ela perdeu seu filho lá atrás nos capítulos anteriores. Bom, os federais cercam Branca, a menos que ela dê um mergulho na fonte, ela será presa. César faz uma visita a Adriana. Eles compartilham um olhar significativo, mas são interrompidos por uma chamada de Matias. Os policiais pegaram Branca. Isso significa que Honório logo estará fora da prisão. César dá um abraço de celebração em Adriana e eles se beijam inesperadamente. Gonzalo, Regina, Constância e Inês receberam as boas notícias de Branca. Todos eles esperaram que Branca receba o que merece. Regina diz que o mesmo aconteça com Josi, é o que ela espera. Gonzalo jura proteger Regina daquela mulher malvada. Constância dá uma dica casual de que Josi possa estar mais perto da casa do que eles pensam. Afinal, ninguém merece que Branca fosse tão vigarista. Constância se pergunta como pode provar que Josi é Josefina e como contar a Regina sobre isso. Jerônimo se senta com Marina em seu escritório. Marina entende que Jerônimo ainda está preso a Renata. Marina é adulta e ela só o usará se ele permitir. O que ela não vai fazer é um risco, mas ela está pronta para correr. Marina quer ver o que acontece se ela se abrir para o amor. Jerônimo se lembra das palavras duras que ele disse para Renata quando a encontrou no rancho de Augusto. Ele desiste e beija Marina. Jerônimo também está lutando pelo que sente por Renata. Enquanto isso, César está chateado por ter beijado a Adriana. Ele gagueja sobre seu relacionamento com Constância e o fato de Adriana ser sua enteada. Adriana se pergunta se César realmente ama Constância ou apenas a admira muito. Ele deve ter percebido que o Constância ainda ama Honório, não é? A cabeça de César então dá um gira bem grande. A empregada volta da loja e César decide que é hora de ir embora. Augusto e Renata batem um papo em seu escritório. Renata se casou com Jerônimo porque estava apaixonada, mas ela ainda quer a permissão da igreja antes de se casar com Augusto. Ele entende. Ele quer compartilhar tudo o que ele tem e tudo o que ele é com Renata. Ela vai ser sua esposa e mãe de seus filhos. Renata pensa que Jerônimo nunca mencionou filhos. Então ela se pergunta como pode ter sido tão cega quando se trata sobre Jerônimo a amar. Marina e Jerônimo brincam mais um pouco. Ela está feliz por não haver segredos entre eles. Pois neste capítulo, o Jerônimo conta tudo o que ele sente por Renata e pergunta se Marina está pronta a se arriscar ou não. Então isso é uma decisão que a Marina toma em ficar com ele mesmo sabendo que o seu coração pertence à sua ex-esposa. Roberta fala consigo mesmo em público enquanto espera Jerônimo sair do escritório da doutora. Ela quer interrogá-lo sobre isso. Carlos toma café com seus pais. Ele está ansioso para mostrar-lhe as vinhas e os campos. Sua mãe faz um comentário arrogante sobre Matilde, mas Carlos nem percebe. O pobre rapaz está tão animado que não consegue ver a tempestade que está se formando sobre o seu relacionamento. Manuela e Karina montaram a sala de jantar. Matilde mal pode esperar para se tornar uma senhora. Ela está tão, mas tão feliz e todas as senhoras da fazenda estão felizes por vê-la feliz. A bigorna ficou um pouco mais pesada. Jerônimo e Marina ainda estão namorando em seu escritório. Roberta abre um sorriso presunçoso enquanto escuta no corredor. Ela ataca Marina depois que Jerônimo sai e pede para bater um papo com a médica.
Enquanto isso, lá na Fazenda Cruz do Amor, Renata encontra o celular de Roberto e fica surpresa ao ver que Josefina está ligando. Ela não atende, mas pensa, Josefina nunca ligou para Renata depois que ela foi levada para longe. Renata então pensa que não vai se deixar se tornar miserável mais por causa de sua mãe. Roberta não faz rodeios, ela vai direto às ameaças. É melhor que Marina não conte a Jerônimo sobre o aborto de Roberta. Marina não responde bem às ameaças. Seu trabalho é separado de sua vida pessoal. Roberta avisa Marina que Jerônimo é um desgraçado. O filho de Roberta era dele e ele a deixou. Marina não liga com esse comentário. Ela sabe o que está fazendo. Jerônimo está com ela agora, então o passado dele não importa. Jerônimo fica num penhasco e pensa sobre Renata. O oceano batendo contra as rochas cria um cenário lindo, mas a cara de Jerônimo não deixa muito bem esse ambiente não. Jerônimo, Matilde e Carlos dão as boas-vindas aos pais de Carlos em A Bonita. Mal sabe eles que esta noite será longa. Matilde está nervosa, mas Jerônimo diz a ela para relaxar porque ela é a rainha durante toda a noite. Renata e Augusto confrontam Roberta sobre seu desaparecimento naquela tarde. Roberta não dá a mínima para as regras. Ela desabafa sobre ver Jerônimo e Marina tangarelando na cidade. Então Renata está desconcertada com este comentário. Marina chega para jantar na fazenda de Jerônimo e Jerônimo a apresenta a Carlos e seus convidados. O pai, então, de Carlos pede informação a Jerônimo e também pede a mão de Matilde. Jerônimo ri, mas a honra pertence a Lázaro, não a ele. Quando Lázaro entra na sala, então, a mãe de Carlos fica com nojo de que Matilde é irmã de Lázaro e não de Jerônimo. A mãe não apenas se recusa a apertar a mão de Lázaro, como também diz que seu filho nunca vai se casar com uma criada, porque eles são nojentos e têm piolhos e outras coisas a mais, ela diz. Enquanto isso, lá na Fazenda Cruz do Amor, Roberta tenta pressionar a questão de Jerônimo no jantar, mas Renata não morde a isca. Eles são divorciados e livres para fazer o que quiserem. Roberta responde que sabe que Renata ainda se preocupa com Jerônimo, não importa o que ela diga. Augusto concorda então com Roberta, dando aquela pilha sobre Renata e Jerônimo, mas Renata finge que não está dando a mínima. Mas, como disse prometido, o clima será de torta de climão. Então, lá na Fazenda Bonita, Matilde sai da sala aos prantos. Carlos pula de pé. Ele não vai deixar ninguém ofender Matilde, muito menos seus próprios pais. Lázaro diz calmamente que Matilde é uma menina doce e humilde. Ela é tão boa ou melhor do que qualquer garota da cidade. O pai de Carlos culpa sua reação ao choque. Lázaro entende, mas diz a eles que o dinheiro não determina o valor de uma pessoa. Matilde tem um grande coração e eles não deram a ela a chance de mostrá-los. Carlos se irrita com sua mãe, mas ela afirma ser a vítima. Se Carlos tivesse avisado que Matilde era pobre, nada disso teria acontecido, muito menos a chegada deles na fazenda. Lázaro conforta Matilde enquanto ela soluça de chorar. Ela é muito pobre para seus pais. Carlos se ajunta a eles e diz a Matilde para não se preocupar. Carlos mandará sua família embora para que possa pedir formalmente a mão dela por sua conta própria. Matilde e Lázaro concordam que seu clima de festa foi arruinado por aquele dia. Carlos a ama, não importa o que tenham dito sobre ela. Ele tenta beijar sua bochecha, mas ela se afasta. Realmente, a Matilde está muito magoada. Pena que o Carlos não tem nada a ver com isso, mas por ser seus pais, Matilde realmente está bem chateada. Jerônimo e Marina se reagrupam em seu escritório. Que péssima maneira de começar a noite. Marina sugere que eles saiam para jantar em outro lugar agora que a festa acabou. No final da missa, Alzira se aproxima de Carina. Alzira não aparece no funeral do doutor porque tinha medo de ofender a Carina. Alzira implora a Carina que a perdoe por brincar com seu esposo. Então, Carina diz que perdoa Alzira, mas a confiança entre elas foram quebrada para sempre. Não tem como elas voltarem a ser amigas. Carlos manda seus pais se perderem se não aprovarem Matilde. A mãe resmunga que existe muita diferença de aula entre Carlos e Matilde para que dê certo. Então Carlos diz que a única coisa que atrapalha a sua felicidade são os dois. Ele vai se casar com Matilde, gostem ou não. Enquanto isso, Manuela e Lázaro acalmam Matilde. Lázaro sabe que Carlos estava tentando fazer o melhor por Matilde.
Matilde chora que ainda está amaldiçoada e por isso que tudo acabou tão horrivelmente. Lázaro abraça então Matilde e diz que ela para parar de dizer coisas, tipo essas coisas que machucam muito até a próprio ele. Carlos e Matilde se amam e isso é o que conta. Enquanto isso, o padre Severino vê Jerônimo dar um beijo de despedida em Marina. Ele está furioso porque Jerônimo ainda é casado aos olhos da igreja. Marina sabe que o padre não aprova, mas pede que ele a respeite mesmo assim. Ela tem esperado anos para encontrar um amor verdadeiro e agora que o tem, não vai estragar tudo. Então o padre torce as mãos. Renata fica acordada à noite e tenta se convencer de que não ama mais Jerônimo. Ela calça as botas e sai. Enquanto isso, lá em A Bonita, Carlos bate na porta de Matilde. Infelizmente, não entende o que foi dito. Acha que Carlos pediu para Matilde sair e ela se recusou. Renata está no meio de um passeio a cavalo, tarde da noite, quando Jerônimo chega em seu carro. "Que fazes aqui?" ela pergunta a Jerônimo. Então essas são as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Se você está gostando da novela Quando Me Apaixono, se inscreve no canal e não perca nada que está por vir. Mas também não se esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e obrigada por assistir nossos vídeos até aqui. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.